Olá, queridos e queridas, graça e paz sejam com todos vocês. Mais um dia para finalizarmos o texto lido nos últimos vídeos, que é a respeito de os sinais da vinda de Jesus, o Cristo, aquele que nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, pregou em Israel e foi morto pelos religiosos de sua época. Em um dado momento, Jesus saiu do templo, está relatado em Mateus 24, com os seus discípulos, e os seus discípulos mostram a ele a beleza que o templo era em sua época, que foi estendida, ampliada por Herodes o Grande. Quando Jesus vê isto, ele vai falar para os seus discípulos que ali não iria ficar pedra sobre pedra. O vídeo anterior fala mais a respeito dessa fala de Jesus. Hoje nós iremos nos reter aos sinais. Bom, quando Jesus começa a falar dos sinais em Mateus 24, no versículo de número 7, ele vai levantar a seguinte questão: vai se levantar nação contra nação, reino contra reino. A maioria dos pregadores, a maioria dos professores das escolas bíblicas dominical explicam que isso aqui, essas nações são Estados Unidos contra Brasil, Brasil contra França, França. Não, queridos, não. Não é isso que o texto diz. O texto está escrito nação contra nação. Essa interpretação é equivocada e já já você vai entender que sim, é equivocada. Israel vai ter 12 filhos, e os filhos de Jacó teve filhos e filhos, e esses filhos gerados se tornaram nações. O que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos é uma conversa no Monte das Oliveiras, em particular Jesus e seus discípulos. Aí o pregador me pega esse texto e fala: olha o que Deus está falando com você hoje. Mas foi uma conversa privada no Monte das Oliveiras há 2000 anos atrás. Quando Jesus fala nação contra nação, ele está falando dos filhos de Jacó que se tornaram nações, e uns iam se levantar contra os outros, e isso já aconteceu, queridos. Verso de número 9: vos entregarão para ser condenados à morte. Vos entregarão quem? Não, é a pergunta do texto. Lembra aquela questãozinha simples de português? O martelo caiu no chão. Quem caiu no chão? O martelo. Faça a pergunta ao texto. Quem será condenado à morte? Quem será entregue, afligido, até chegar à morte? Quem? Com quem Jesus está conversando no Monte das Oliveiras? Comigo, com você ou com os 12 discípulos da época dele? Com os 12 discípulos da época dele. Entendeu? E isso que Jesus está falando nesse texto foram para os 12 discípulos que estavam com ele. Entendeu? Mas nós pegamos esse texto e aplicamos agora. Não é para mim. Não é para você. É só querer entender o texto, usar o raciocínio. Pular para outro verso, 14. O evangelho que vai ser pregado em todo mundo. Jesus disse que iria acontecer quando esse evangelho fosse pregado a todo mundo. Isso aqui está no verso de número 14. E nós lemos isso e falamos: está vendo só, Alexandre? Só pode acontecer tais coisas quando o evangelho for pregado a todo mundo. Querido, é uma linguagem de figura, uma hipérbole usada por Jesus. Se você for ler Colossenses capítulo 1, versículo 23, Paulo também diz que tinha pregado o evangelho para todo mundo. Paulo não pregou para você. Você até lê as cartas que Paulo escreveu, mas ele não pregou para você. Não pregou para o Japão, não pregou para os Estados Unidos, não pregou para a Oceania, não. Paulo pregou em sua época para todo mundo
que ele alcançou. Uma hipérbole. É uma linguagem de figura que nós pegamos isso aqui e falamos, está vendo? Isso irá acontecer quando o evangelho ser pregado a todo mundo. Pegou isso também? Rápido, direto, objetivo, sem enrolação? É o que diz o texto, mas não é o que dizem os pregadores que estão, na verdade, interessados em escravizar a sua mente. Outro verso, de número 16. Presta atenção, queridos. Quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Raciocina. Não, sério. Para. Respira e raciocina. É o fim do mundo. O fim do mundo. Ponto final. O que adiantaria eu e você fugirmos para o monte? Se é o fim do mundo, vai ser o fim do mundo na planície e no monte, na cidade ou no interior. Independente de onde você estiver, será o fim do mundo. O que adiantaria fugirmos para o monte? Tem lógica isso, querido? Não é fim do mundo, fim do planeta Terra. Não. O que dizem muitos pregadores de forma louca, insana, insensata, impensável e por aí vai. Negativo, o que o texto está dizendo é o fim do mundo daquela geração que Jesus trouxe a sentença que já tinha sido pregada pelos profetas do antigo pacto. Não foi para mim, não foi para você, foi para Israel. E do que adiantaria fugir para os montes, já que o fim do mundo chegou? Tem lógica? De forma racional, sensata, coerente, tem lógica? Não, Alexandre, não tem lógica. Lógico que não tem lógica, porque não era para mim nem para você. E isso aqui que eu estou lendo tinha um período determinado por Jesus. Era antes que o templo que estava em Israel viesse à ruína. Que isso aconteceu, já eu falo um pouquinho mais sobre isso. Isso já aconteceu. Depois de Cristo, no ano 70, isso já ocorreu. Mas, se retendo ao verso do momento, não adiantaria que nós viéssemos fugir para o monte, já que é o fim do mundo. Concorda comigo? Se não concordar, eu só lamento. É o que o texto diz. E uma conversa que não foi comigo nem com você. Foi com os discípulos. Continua. Verso de número 20. Que não seja no inverno, nem no sábado, o dia da fuga de vocês. Ora, o que isso tem a ver comigo e com você? Ué, no inverno eu não posso. No inverno, não, é inverno e eu não posso correr porque é inverno. Combina com você? Então o perigo vem à tua direção. Ah, é inverno, vou ficar paradinho aqui porque é inverno, então não vou nem me mexer. Agora eu vou, já era. Combina com você? Não, querido. E piora. E que também não venha a ser num sábado. Ora, tá aqui, verso de número 20. Que não venha a ser num sábado. Por que num sábado? Para mim e para você, se o ladrão vem correndo na minha direção, é sábado. Opa, vou ficar parado porque é sábado. Eu vou sair correndo, querido. Eu vou sair correndo. Não é porque é sábado que eu não vou correr, mas para o judeu da época de Jesus, uma conversa dele e com os seus discípulos, que também tinham essa prática de guardar o sábado, eles não poderiam andar mais que 800 metros. Por isso que Jesus diz isso. Tá vendo como o texto ele é totalmente aplicado à época de Jesus, o homem ainda não morto e ressuscitado, onde a lei de Israel ainda estava em vigor,
uma conversa com os seus discípulos. Vamos mandar para o final? No verso de número 29, está falando o seguinte, olha, o sol irá escurecer, e a lua não dará mais a sua claridade. Tá vendo, Alexandre? Vai chegar um momento que não vai ter mais sol e nem vai ter mais lua. Queridos, por favor, linguagem de figura. E o judeu usava muito, mas muito. E só um minutinho. Abri aqui em Gênesis capítulo de número 37. O que está escrito em Gênesis capítulo 37? Vai lá ler, a história é linda. Diz que José, o texto está dizendo que José teve um sonho. Que sonho? Ele sonha, segundo o texto, que o sol, a lua e 11 estrelas. Com o que José sonha? O sol, lua e 11 estrelas se dobravam diante dele. Cara, nem Spielberg pensou em fazer um filme desse. Como que o sol, a lua e as estrelas vai se dobrar perante uma pessoa? É possível isso? Só que José, hebreu, linguagem daquele povo, daquela época que se estendeu ainda até a época de Jesus. Quando José conta esse sonho para o seu pai na hora irá trazer a interpretação, dizendo: você está falando que sua mãe, seus irmãos e eu iremos colocar o rosto diante de você? Ó, isso aconteceu? Sim. A história diz que quando José sai, é vendido pelos seus irmãos como escravo e vai parar no Egito, e lá ele se torna um príncipe, e chega a fome em toda a terra, e todos começam a ir buscar recursos no Egito, e seus irmãos, seu pai, sua mãe chega diante dele, não o conhece, porque ele está formatado como um egípcio. Todos eles se dobram perante José, e José lembra-se do sonho que ele teve: o sol, a lua e as estrelas. Linguagem de figura. É exatamente o que está escrito em Mateus 24, no capítulo de número 29. O sol se escurecerá. O que era o sol de Israel? O templo, querido. O templo era o sol de Israel, que no ano 70, o comandante Tito, romano, destrói o templo, que foi até estendido, ampliado por Herodes o Grande. E Tito destrói, o sol escureceu. E quem era a lua? A lua é Israel, que recebia o brilho do sol, que era o templo. E a lua não dará mais sua claridade. Israel foi espalhada por toda a terra. Ó, quando isso? No ano 70. Os sinais que Jesus diz, é a sentença que iria vir sobre Israel, veio, chegou. O texto de Mateus, capítulo de número 24, está relacionado totalmente, exclusivamente a Israel, não a mim nem a você. Foi uma conversa de Jesus com os seus discípulos, que queria saber o que iria acontecer antes da queda do templo, que ele falou que não iria ficar pedra sobre pedra. Olha que coisa fantástica, lindo, extraordinário, mas sem ficção, para não aprisionar você. A religião tenta colocar medo em sua mente para que você venha a ser aprisionado a ela e fala: não posso sair daqui porque os sinais estão aí, né? Nação contra nação, reino contra reino. Daqui a pouco o sol vai escurecer, a lua não vai dar a tua claridade, e não vai adiantar se tiver aqui, vamos fugir para o monte. Queridos, vamos ser racional. É uma conversa de Jesus com seus discípulos no Monte das Oliveiras, e isso aqui tudo já aconteceu antes do ano 70. Aleluia, né? Por isso, então creia nisso.
Outra vez eu quero finalizar esse vídeo com aquilo que Paulo disse aos Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, então seja livres, sejam repletos, plenos, usem aquilo que já habita em vocês, o Espírito Santo. Você é livre, graça e paz.